A seguir, IIGD Irajá. Será que nós estamos dando bons frutos para Deus, irmãos, no nosso dia a dia? Ser cristão na igreja é fácil, né, gente? Amém, igreja? Ser cristão na igreja é fácil. Como se diz, ser sal dentro do saleiro, tudo é sal. A questão é lá fora. A questão é dentro de casa, o dia a dia. Nós temos a escola bíblica e em alguns dias eu trouxe aqui, o pessoal riu, um desenho muito interessante. Os filhos agarrados nas pernas da mãe, pedindo: mamãe, quero morar na igreja. Mamãe, quero morar na igreja. Ela tremia. Aí a mãe: por quê, meu filho? Por quê, minha filha? Porque na igreja o papai é manso, mas em casa ele é um bode. Quem lembra desse desenho? Você nunca mais vai esquecer, né? Às vezes a gente, né, tem que colocar umas bobeirinhas assim, vai dizer assim: tá vendo? Você tá vendo? É isso aqui. Isso é verdade, irmãos. Às vezes a pessoa é gentil, simpática, aparentemente é mansa, ou aparentemente extremamente religiosa. Parece estar tão junto de Deus, tão perto de Deus. Mas ao passar por um momento, de repente um momento da prova de fogo, se perde. Hoje nós vamos aprender coisas lindas e vamos aprender com um moço que ainda muito jovem, tinha tudo para, como é que se fala? Jogar a toalha, jogar tudo para cima, não sei como é que se fala por aí. Nem conheço esses modismos de linguagem, né? Ou os vícios de linguagem. Daniel tinha tudo para se rebelar contra Deus, o jovem Daniel. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Eu não vou fazer a leitura corrida de toda a parte, de todo o texto, porque são riquezas que nós temos de observar. Esse jovem Daniel vai nos ensinar muito, muito. Antes de ler, Daniel era muito jovem, quando Jerusalém e as terras de Judá foram invadidas. Jerusalém era a menina dos olhos de todos os reis inimigos dos povos de Deus. Como até hoje há disputa pela cidade. Daniel era um jovem judeu exemplar. Era um servo de Deus. Habitava em Jerusalém. Um rei cobiçoso, ambicioso, arrogante, invade com o seu povo, o seu exército, as terras do povo de Deus, e sai levando tudo e sai levando todos que ele pode. E dentre todos esses que foram levados prisioneiros por esse rei Nabucodonosor, rei temido pelos povos na época, estava Daniel, irmãos. Atenção, atenção, atenção. Por quê? Como disse, Daniel era jovem, irmãos. Daniel poderia, como muita gente, não só jovem, mas madura, até de avançada idade, quer viver a sua própria vida. Eu quero é viver a minha vida. Eu quero é realizar os meus sonhos. Eu quero. Então todos foram levados, muitos foram mortos, alguns foram dispersos. E coube a Daniel servir no espaço do rei. E houve então a sucessão e a mudança de reis, e lá está Daniel. O Daniel ficou no exílio fora da sua terra durante 70 anos. 70 anos, irmãos. Como eu disse, Daniel, se ele fosse um jovem,
com o coração egoísta, tomado pelo seu eu, ele tinha tudo para se revoltar profundamente, tenebrosamente, enfim. Mas nós vamos então observar, porque chegou o tempo do rei Dario e lá está o Daniel no reino. E Daniel chama tanta atenção pelo seu caráter e a sua postura, que ele vai subindo, mesmo em terra estrangeira. Isso é importantíssimo que nós observemos. Então, Daniel, no capítulo 6, o título é Daniel na cova dos leões. Diz assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui? Só nesses 3 versículos nós já temos muitas coisas a observar. Bom, como disse, como sabemos, o trono dos reis, ele era passado de pai para filho, era sucessório. Então houve mudanças de reis e lá está o Daniel no reino da Babilônia. Quando foi tirado de Jerusalém, era jovem, menino jovem. Então lá vai ele. Daniel era um menino de Deus, era um servo de Deus, como judeu. Agora, irmãos, observem que ele está num reino estrangeiro e inimigo. E como é que ele consegue uma posição de destaque? Então diz aqui logo no início: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um. Então já está aqui um destaque tremendo. De 3 sobre todos, lá está o Daniel. E o Daniel era tão observado pelo rei, o rei observava tanto o Daniel, que já pensava em constituí-lo como seu primeiro-ministro. Como seu braço direito. Como pode um jovem estrangeiro, um homem de um povo que foi tomado pela força, que está ali e era como um prisioneiro, seria na época até um escravo. Então no versículo 3 diz: então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Certamente o rei observava tão minuciosamente, porque via em Daniel qualidades que não via nos outros do seu próprio reino, do seu reino. Olha que coisa forte, que coisa. Daniel chama a atenção do rei pelo seu caráter, pela sua postura, pela sua forma de viver, sua forma de lidar, sua forma de comunicar, a sua forma, sua postura, mas acima de tudo, tem algo mais aqui. Tem alguma coisa aqui muito mais forte. Então vamos lá. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam, não achavam ocasião ou culpa alguma. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Uma paradinha que aparece nos nossos dias, né, irmãos? Hein? Sim ou não? Parece os nossos dias? Sim ou não? Nenhum vício e nem culpa. Meu Deus, nem misericórdia, vício. Quantos têm vício de linguagem, meu irmão? São de Jesus, mas a linguagem é mundana. É um tal de cara para lá, cara para lá. Por que não usar os termos
respeitáveis. Ah, porque todo mundo fala assim, mas você não é todo mundo. Diga, você é de Jesus. Você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus. Não, porque o bandido, por que usar essa linguagem? O pobre infeliz que precisa de Deus. Pobre miserável que precisa da luz. Não se achava nele nem vício, nem culpa. Então, irmãos, Daniel, ele se diferenciava dentre todos, tantos do povo da terra, isso, quanto os prisioneiros de Jerusalém, os judeus, o povo judeu. E ele está agora como um dos cabeças. É um dos 3 que presidem sobre todo o reino, sobre aqueles 120 que dão conta do reino. O rei está de olho no Daniel, por quê? O que Daniel tem de tão especial? E agora? Agora ele desperta a inveja dos que são da pátria, dos que são da terra, dos que são os cidadãos daquele lugar. E, no entanto, está o Daniel despertando uma raiva, uma ira, e eles querem achar alguma coisa contra ele. Toda pessoa, irmãos, que dá fruto de verdade, toda pessoa que realmente tem um caráter limpo, que é uma pessoa, pode ser uma pessoa alegre, irmãos. Tem o alegre, né? Desorientado e desnorteado, o alegrinho. Tem o abobado. Mas tem aquele que é alegre e é sério. Sim, porque um dos frutos do Espírito Santo é alegria. Tem gente que acha que por pertencer a Cristo tem que ter aquela cara religiosa, aquele olho roxo de tanto jejuar, né? Aquela cara de monge. Não, meu irmão. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Então observa que Daniel, ele chamava tanta atenção que despertava a raiva, ou melhor, a inveja. A realidade é que ele despertava a inveja. Por quê? Porque era um moço de caráter. Porque era um moço sério. Porque era um homem comprometido. Como? Comprometido com Deus. Daniel era comprometido com Deus. Não seria o evangélico de Bíblia debaixo do braço? Santidade na igreja e lá fora, misericórdia. Versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Está vendo? Procuraram na forma dele agir lá no reino da Babilônia, como ele se comportava. Vamos ver, nós temos que encontrar alguma coisa em Daniel que nós possamos chegar diante do rei e reclamar dele. Você já viu que tem gente que vive para procurar defeito nos outros? Vigia para não ser você. Eu que vigie para não ser isso, essa pessoa. Tem gente que vive, irmãos, mas vive, porque se acha melhor, então procura falha em todo mundo. Não consegue ver qualidade. Está aqui. Eles estão procurando alguma coisa para acusar o Daniel. Estão procurando alguma coisa para atacar o Daniel. Eles não suportam a ideia de o Daniel ser um estrangeiro, um judeuzinho que tem autoridade sobre eles. Você sabia que tem gente que não aceita a mulher em cima do altar? Quem sabe disso? Oh, meu Deus! Misericórdia, ainda bem que não é você. Um dia eu estava pregando numa das nossas igrejas, das igrejas que pastoreei. E aí chegou um cidadão e o porteiro, gentilmente, abriu a porta. Pois não, meu querido, seja bem-vindo.
a casa de Deus, e ele foi, botou o pé dentro da porta. Quando ele olhou, eu estava pregando, ele, mulher no altar? Tô fora. Aí o porteiro saiu, senhor, é a pastora da igreja. Mulher no altar? Tô fora. Aí o porteiro veio me falar. E eu disse, tá fora mesmo, porque de fora vão ficar esses. Meu irmão, a palavra pode sair da boca de uma criança. Se ela tem inspiração, é o Espírito de Deus. Como é feliz quem é simples, né? Bom, e dentre tantas outras situações que eu já enfrentei, pouco me importo com isso. Aliás, é uma coisa que eu não perco meu tempo com isso, sabia? Eu, graças a Deus, você sabia que eu consegui fazer calo nas críticas? Não dói mais não. Tranquilo. Então vamos lá. Então eles estão procurando as falhas de Daniel, mas eles não encontram. Então eles pensaram, bom, ele serve a um Deus invisível. Um Deus que a gente nem conhece, nós nem conhecemos esse Deus. E ele serve esse Deus. Deixa eu procurar para ver se tem algum... Já pararam para pensar? Vamos lá. Eu imagino esse grupo, esse grupinho, uma conspiração contra Daniel. Então juntou um grupinho, como acontece às vezes no local de trabalho. Às vezes, irmãos, quando a serpente está assim acirrada, né? No meio de familiares. Terrível, satânico. Então eles formam aquele grupo, aquele grupinho, né? E estão furiosos. Vamos derrubar esse sujeito, nós vamos acabar com essa... Que isso? Nós vamos ter uma autoridade sobre nós, um judeuzinho, um estrangeiro. Não há pessoas capazes entre nós para a liderança. Então, versículo 5, estes homens disseram, nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja que eles foram procurar o que era a lei do povo de Israel, para ver se dentro da lei do povo de Israel, e Daniel era um deles, se ele estava fora da lei do seu Deus. Ou seja, deixa eu ver, o que eles fazem? Bom, eles oram, eles oram 3 vezes ao dia. Vamos observar, lá está o Daniel. Antes de iniciar o trabalho, eles chegam lá na porta do quarto do Daniel, botam o ouvido lá, vamos lá, como é que é isso? E lá está o Daniel, olha só, atenta para essa palavra. Eles foram procurar alguma coisa para ter de que acusar Daniel na lei do Deus a quem Daniel servia. Presta atenção, vamos lá. Então, lá vão eles na porta do quarto. Daniel está lá. Ó Deus, ó Pai, ó Deus. A época estão. Ó Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Ó Deus dos nossos pais. Eu estou aqui pelas tuas promessas. Eu estou aqui pelo teu povo. Caramba. Lá vão eles. Ele ora. Ele ora. Na lei deles eles oram. Na lei deles eles jejuam. Tá com a cara meio... Na lei deles, e assim foi. Atenção. Eles pararam. Conspiração violenta. Você imagina que todas as noites num cantinho lá do reino, lá num porão qualquer, se reuniam. Esse sujeito, esse judeuzinho está aí dando ordem pra gente, está nos dando ordem. Vamos acabar com essa farra. Mas eu não estou conseguindo. Fosse hoje, carioca, vamos na cariocada. Cara, o cara não é de brincadeira não, cara. O cara é quente. O cara ora de verdade, ele não fala que ora não, ele ora mesmo, escutei. E ele ora 3 vezes ao dia. Tá aí. Teve uma ideia. Tá aí. Já sei.
Sabe o que nós vamos fazer? A quem se faz pedidos na Babilônia? Em todo o reino da Babilônia. Sabe que a Babilônia domina sobre tudo. A quem se faz pedidos? Ao rei. A quem? A Dario. Dario não é o rei? Então vamos lá. Isso não é o costume de todos os povos? Sim ou não? Sim, afirmativo, companheiro. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos criar uma lei. Somos autoridades sobre o reino. Vamos criar uma lei regendo. Nós agora vamos, né, positivar a lei que todos nós já temos como costume. Vamos documentar, dizendo que ninguém no reino da província da Babilônia, ninguém pode fazer pedido nenhum a ninguém, nem a esse Deus desconhecido a quem esse Danielzinho serve. Então, se ele quiser fazer algum pedido, ele tem de ir lá igualzinho a gente vai lá no rei e pede. Daniel, quando precisava de alguma coisa, irmãos, ele ia a Deus. Os povos dos reis, eles iam ao rei. Tem gente que é assim, vai pedir aumento de salário para o patrão. O cristão fervoroso, ele pede para Deus. Tem gente que pede para o chefe do setor mudar de setor porque não está suportando o colega. Mas tem gente que vai a Deus e pede para o colega se converter, para ganhar uma alma para Jesus. E Daniel era esse. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Uma conspiração contra Daniel. Então juntou um grupinho, como acontece às vezes no local de trabalho. Às vezes, irmãos, quando a serpente está assim acirrada, né? No meio de familiares. Terrível, satânico. Então eles formam aquele grupo, aquele grupinho, né? E estão furiosos. Vamos derrubar esse sujeito, nós vamos acabar com essa... Que isso? Nós vamos ter uma autoridade sobre nós, um judeuzinho, um estrangeiro. Não há pessoas capazes entre nós para a liderança. Então, versículo 5, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja que eles foram procurar o que era a lei do povo de Israel, para ver se dentro da lei do povo de Israel, e Daniel era um deles, se ele estava fora da lei do seu Deus. Ou seja, deixa eu ver, o que eles fazem? Bom, eles oram, eles oram 3 vezes ao dia. Vamos observar, lá está o Daniel. Antes de iniciar o trabalho, eles chegam lá na porta do quarto do Daniel, botam o ouvido lá. Vamos lá, como é que é isso? E lá está o Daniel. Olha só, atenta para essa palavra. Eles foram procurar alguma coisa para ter de que acusar Daniel na lei do Deus a quem Daniel servia. Preste atenção, vamos lá. Então, lá vão eles na porta do quarto. Daniel está lá. Ó Deus, ó Pai, ó Deus. A época estão. Ó Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Ó Deus dos nossos pais. Eu estou aqui pelas tuas promessas. Eu estou aqui pelo teu povo. Caramba. Lá vão eles. Ele ora. Ele ora. Na lei deles eles oram. Na lei deles eles jejuam. Tá com a cara meio... Na lei deles, e assim foi. Atenção. Eles pararam
conspiração violenta. Você imagina que todas as noites, num cantinho lá do reino, lá num porão qualquer, se reuniam. Esse sujeito, esse judeuzinho tá aí dando ordem pra gente, tá nos dando ordem. Vamos acabar com essa farra. Mas eu não tô conseguindo. Fosse hoje, carioca, vamos na cariocada. O cara não é de brincadeira não, cara. O cara é quente. O cara ora de verdade, ele não fala que ora não, ele ora mesmo, escutei. E ele ora 3 vezes ao dia. Tá aí, teve uma ideia. Tá aí, já sei. Sabe o que nós vamos fazer? A quem se faz pedidos na Babilônia? Em todo o reino da Babilônia. Sabe que a Babilônia domina sobre tudo. A quem se faz pedidos? Ao rei. A quem? A Dario. Dario não é o rei? Então vamos lá. Isso não é o costume de todos os povos? Sim ou não? Sim, afirmativo, companheiro. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos criar uma lei. Somos autoridades sobre o reino. Vamos criar uma lei regendo. Nós agora vamos, positivar a lei que todos nós já temos como costume. Vamos documentar, dizendo que ninguém no reino da província da Babilônia, ninguém pode fazer pedido nenhum a ninguém, nem a esse Deus desconhecido a quem esse Danielzinho serve. Então, se ele quiser fazer algum pedido, ele tem de ir lá igualzinho a gente vai lá no rei e pede. Daniel, quando precisava de alguma coisa, irmãos, ele ia a Deus. Os povos dos reis, eles iam ao rei. Tem gente que é assim, vai pedir aumento de salário para o patrão. O cristão fervoroso, ele pede para Deus. Tem gente que pede para o chefe do setor mudar de setor porque não está suportando o colega. Mas tem gente que vai a Deus e pede para o colega se converter, para ganhar uma alma para Jesus. E Daniel era esse. Bom, o que aconteceu? Eles positivaram a lei, pegaram o documento e levaram até o rei. Ó rei Dario, vive para sempre, bajuladores. Era o costume e cumprimento, mas ó amado rei. Caramba, não, meu irmão, tem gente que por qualquer coisinha, para ganhar um cargo, para ter uma posição, para ser assim um bonachão na frente de todo mundo, é um tremendo puxa, sim ou não? Puxa sacola. Puxa, meu irmão. Aí chegam diante do rei. Ó rei, vive para sempre. Ó grande rei. Ó soberano rei. Rei, não há um costume no nosso reino que qualquer pessoa que faça um pedido a alguém, a quem seja lá quem for, vamos lá, está fora da lei do teu reino. Não tem todo de vir a ti para pedir o que quer, o que precisa? Sim, sou soberano, tem que falar comigo, tem de passar por mim. Muito bem, mas tem aí um dos que tu trouxe, que tu escolheste, dos que o Nabucodonosor trouxe, dos que vieram cativos lá de Israel, de Jerusalém. Ele não te respeita não, sabe? Não, mas ele não falou assim. Tá de brincadeira, vai falar com o rei desse jeito? Meu irmão, eles chegavam diante do rei, dobravam os joelhos, primeiro metiam a cara no chão. Quem sabe disso? Depois eles se dobravam e ficavam lá até que o rei. Então era assim: rei, esse Daniel, ele não te respeita. Ele não te respeita em nada.
Ele está lá fazendo um pedido para o Deus dele, fala tudo que ele precisa, ele vai lá falar com o tal do Deus dele. Ele entra lá e pede. Está tudo errado, ele tem que pedir para ti, rei. Não é isso? O rei vira-se para o súdito, né? Com aquele orgulho. Sim. E aí? Olha, nós preparamos aqui um documento. Já que ele não está te respeitando, todos nós te respeitamos, então faz o seguinte. Está vendo aqui? Só estamos dizendo que todos os que quiserem fazer um pedido, tem que pedir para ti. Assina. O rei pega lá, manda trazer lá, né, o tinteiro dele, já tem o anel que dá a chancela. Então ele vai lá e pá! Acabou, meu irmão. Meteu o carimbo, assinou. Acabou. Agora Daniel, ele vai ter de entrar, ou ele entra na lei do rei Dario e escapa tranquilamente, ou ele continua fiel a Deus, mas ele vai pagar um preço. Qual é o preço? Então vamos continuar aqui. Versículo 7. O 6 eu já trabalhei aqui. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição, a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel tem escolha? Daniel tem opção? Ou Daniel se submete a fazer os pedidos dele ao rei, ou Daniel continua fiel a Deus, mas vai para a cova dos leões. Está aqui, documento está aqui. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar, lei irrevogável. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, versículo 10, igreja, todos lendo comigo, toda a igreja, vamos lá? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Diga glória a Deus. Que bonito, irmãos. Ele não mudou o comportamento. Ele está orando. Deixa eu voltar aqui. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou no quarto. Ele soube. Olha, está assinado pelo rei. Ele não esperou o momento, não. Ah, é? Eu tenho que fazer pedido ao rei Dario, ao homem. Entra no quarto. Ó Deus, meu Deus do Isaac, Abraão, Jacó, do Deus de Abraão, de Isaac, até mudei a ordem. Abraão foi o patriarca, depois veio Isaac, depois veio Jacó, enfim. Era assim que eles oravam. Pois ele foi lá orar a Deus. E aí? Sou de Deus e ponto. Ou seja, eu sou de Deus quando está chovendo, eu sou de Deus quando está sol, eu sou de Deus quando tudo está bem, eu sou de Deus quando tudo está mal. Até parece os cristãos da igreja, né? Até parece, irmãos. Sente-se falta de alguém? Manda ligar. Estou cheio de problema, estou desanimado, estou chateado, meu Deus, que a gente ora, e meu Deus, não muda nada. Mas não muda por isso. Já não muda por isso, meu irmão. Porque não dá um fruto para Deus. Se converte, não dá um fruto para Deus. Não dá um. Entra ano, sai ano, não dá um fruto para Deus.
É um tal de eu. Não para, meu irmão. Para dizer, Senhor, eis-me aqui. Fala comigo o que o Senhor disser, eu vou fazer. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, entrou logo no quarto e foi orar ao Deus de Israel. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Olha a conspiração. Tão logo o rei assinou o documento, eles já estavam no encalço de Daniel o tempo todo. Olha, você não perde um segundo, tu bota o olho em cima dele. Olha, Sherlock Holmes. Daniel está lá. Pois Daniel foi orar. Agora eles vão juntos, observa isso. Eles agora querem testemunhar o fato. Eles estão com o coração abrasado de inveja, meu irmão. Estão com o coração indignado contra Daniel. Eles não suportam a ideia de Daniel, um estrangeiro, ser uma autoridade no reino. E aí, muito bem. Versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes no dia, faz a sua oração. Está vendo, rei? Você está vendo, rei? O senhor está vendo? Eles não tem respeito, ele não tem respeito nenhum pela tua autoridade, pela tua soberania. E aí, está lá, fazendo petições ao Deus dele. Tu assinaste o documento. Versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel. E a favor de Daniel, ele propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Está vendo, irmãos? O coração do rei, do homem de carne e osso, ficou compungido, sentido. Ele sabia da verdade. Ele sabia da verdade. Ele sabia que era uma conspiração contra Daniel. Ele sabia da inveja dos amiguinhos de Daniel. Terrível, né, gente? Sim ou não? Tem gente que vai para o inferno. Não é por fazer o mal não, sabia? É por concordar com o mal. É por ser omisso. E aí? Versículo 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, olha só, dá uma paradinha. Você já viu que toda hora eles vão ao rei? Vocês já viram que toda hora eles vão ao rei? Só para prejudicar o Daniel? Estamos observando isso? Será que a gente está tentando isso? O tempo todo? Toda hora eles vão lá? Então deixa eu abrir um espaço aqui de um parênteses, de uma coisa que eu ia falar mais à frente, mas vou adiantar agora. Quantos de vocês participaram daquelas semanas todas do trabalho sobre a inveja? Faz assim? Forte, né? Forte. Muito forte. A inveja é terrível. A inveja é terrível. A inveja trabalha. Ela trabalha dentro do coração, numa mistura de sentimentos. E ela cresce, cresce. Ela vaza pelos olhos. Você não pode, você não pode. Isso aí era para mim, mas você não pode ter isso. Você não pode ser isso. A inveja é tenebrosa. O sentimento terrível. Pastor, é um demônio. Não, nós já entendemos que a inveja é obra da carne. É o coração. Irmãos, eu ia falar mais lá à frente, mas eu vou falar aqui agora. Toda pessoa que tem comunhão com Deus, que é batizada no Espírito Santo e leva uma vida realmente com Deus, que tem o seu espírito trabalhando com o Espírito de Deus, na pureza,
na paz, na benignidade. Benignidade é um sentimento, é algo dentro do coração que só produz o bem, não produz nada de mal. Ou seja, a pessoa vive a vida dela, mas não tem nada contra ninguém, não tem vontade nenhuma de que o outro sofra, de que nada, enfim. Tem a benignidade, tem a malignidade, tem a bondade, tem, né, a maldade. Então, fulano é bom, porque parece, né? Ele externaliza a bondade. Mas às vezes é uma bondade aparente, o coração às vezes não é benigno. Frutos do Espírito Santo. Quando um cristão que tem intimidade com Deus, irmãos, ele percebe, sim, porque a inveja, ela cria uma atmosfera em volta do invejoso, que às vezes ela trabalha, ela cria uma certa turbulência. A pessoa sente, alguma coisa não está indo, as coisas estão difíceis, a atmosfera parece estar pressionando. Sabe, quem tem intimidade com Deus, sabe que tem que parar e tem que orar. Tem que orar. E quando estiver orando, numa intimidade com Deus mesmo, tá? O Espírito Santo inspira. Ele até mostra por quem ter compaixão, sobre quem invocar o poder de Deus. E Deus inspira para orar, para aquele coração se acalmar, enfim, para desarmar aquele coração. Deus, ele trabalha a favor do seu povo. Mas a pessoa tem que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Só que o Daniel, irmãos, veja bem, ele está tão envolvido com o reino, ele é tão envolvido com Deus, ele é tão envolvido com o seu trabalho, que ele não se deu conta do que estava acontecendo ali à volta dele. Ou percebeu, e vamos dizer, não deu atenção, porque não merecia nem atenção de tanta pobreza e miséria de caráter, de espírito daqueles colegas que estavam à sua volta, né? Colegas no trabalho. Bom, então o que acontece? Continuando aqui, no versículo 16. Então o rei, sim, eu vou voltar para o 15, tá? Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei ele disse a Daniel: olha só, o teu Deus, olha só, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, para a palavra continuamente, que saiu da boca do rei Dario, o homem sentado no trono, soberano e absoluto, tá? Ele observa Daniel de tal modo que ele consegue captar que Daniel é perseverante e fiel em servir a Deus. Ou seja, fidelidade contra tudo, mesmo contra tudo e contra todos. Mas ele não sofre interrupções na sua comunhão com Deus. Ele não interrompe a caminhada, como eu disse. Então agora vamos lá, irmãos, vamos despertar. Tem gente que quando está chateado não ora. Tem gente que quando está indignado com alguma coisa, porque está sofrendo uma injustiça, se veste numa capa de infeliz e fica lá murmurando, reclamando, não faz mais nada direito, já mudou o comportamento, já não produz. Na comunhão, para falar com as pessoas, se fecha. Fulano, o que você tem? Aí tem alguém que já conhece bem, diz: não esquenta não, é que já mudou de estação. Mas tem gente que é assim, acorda na primavera, ao meio-dia está no verão, à tarde está no outono e à noite cai no inverno. Observa que o rei, o homem de carne e osso, é quem está declarando a perseverança de Daniel em servir a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Quantos de vocês participaram daquelas semanas todas do trabalho sobre a inveja? Faz assim? Forte, né?
forte, muito forte. A inveja é terrível. A inveja é terrível. A inveja trabalha, ela trabalha dentro do coração, numa mistura de sentimentos, e ela cresce, cresce. Ela vaza pelos olhos. Você não pode, isso aí era para mim, mas você não pode ter isso, você não pode ser isso. A inveja é tenebrosa, o sentimento terrível. Pastor, é um demônio. Não, nós já entendemos que a inveja é obra da carne, é o coração. Irmãos, eu ia falar mais lá à frente, mas vou falar aqui agora. Toda pessoa que tem comunhão com Deus, que é batizada no Espírito Santo e leva uma vida realmente com Deus, e tem o seu espírito trabalhando com o Espírito de Deus, na pureza, na paz, na benignidade. Benignidade é um sentimento, é algo dentro do coração que só produz o bem, não produz nada de mal. Ou seja, a pessoa vive a vida dela, mas não tem nada contra ninguém, não tem vontade nenhuma de que o outro sofra, de que nada, enfim. Tem a benignidade, tem a malignidade, tem a bondade, tem, né, a maldade. Então, fulano é bom, porque parece, né? Ele externaliza a bondade. Mas às vezes é uma bondade aparente, o coração às vezes não é benigno. Frutos do Espírito Santo. Quando um cristão que tem intimidade com Deus, irmãos, ele percebe, sim, porque a inveja, ela cria uma atmosfera em volta do invejoso, e às vezes ela trabalha, ela cria uma certa turbulência. A pessoa sente, alguma coisa não está indo, as coisas estão difíceis, a atmosfera parece estar pressionando. Sabe, quem tem intimidade com Deus, sabe que tem que parar e tem que orar. Tem que orar. E quando estiver orando, numa intimidade com Deus mesmo, tá? O Espírito Santo inspira. Ele até mostra por quem ter compaixão, sobre quem invocar o poder de Deus. E Deus inspira para orar, para aquele coração se acalmar, enfim, para desarmar aquele coração. Deus, ele trabalha a favor do seu povo. Mas a pessoa tem que estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Só que o Daniel, irmãos, veja bem, ele está tão envolvido com o reino, ele é tão envolvido com Deus, ele é tão envolvido com o seu trabalho, que ele não se deu conta do que estava acontecendo ali à volta dele. Ou percebeu, e vamos dizer, não deu atenção, porque não merecia nem atenção de tanta pobreza e miséria de caráter, de espírito daqueles colegas que estavam à sua volta, né? Colegas no trabalho. Bom, então o que acontece? Continuando aqui, no versículo 16. Então o rei, sim, eu vou voltar para o 15, tá? Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei ele disse a Daniel: olha só, o teu Deus, olha só, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Eu quero chamar a sua atenção aqui, irmãos, para a palavra continuamente, que saiu da boca do rei Dario, o homem sentado no trono, soberano e absoluto, tá? Ele observa Daniel de tal modo que ele consegue captar que Daniel é perseverante e fiel em servir a Deus. Ou seja, fidelidade contra tudo, mesmo contra tudo e contra todos. Mas ele não sofre interrupções na sua comunhão com Deus. Ele não interrompe a caminhada, como eu disse. Então agora vamos lá, irmãos, vamos despertar. Tem gente que quando está chateado não ora. Tem gente que quando está indignado com alguma coisa, porque está sofrendo uma injustiça, se veste numa capa de infeliz e fica lá murmurando, reclamando, não faz mais nada direito, já mudou o comportamento, já não produz. Na comunhão, para falar com as pessoas, se fecha. Fulano, o que você tem? Aí tem alguém que já conhece bem, diz: não esquenta não, é que já mudou de estação.
Mas tem gente que é assim. Acorda na primavera, ao meio-dia está no verão, à tarde está no outono e à noite cai no inverno. Observa que o rei, o homem de carne e osso, é quem está declarando a perseverança de Daniel em servir a Deus. Versículo 16 de novo. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia! Glória a Deus! Será que, irmãos, será que no seu local de trabalho as pessoas percebem que você é de Jesus continuamente? Que você é de Jesus quando todos estão a teu favor? E que você é de Jesus quando todos estão contra você? Que você é fiel a Deus quando tudo te é favorável, e quando tudo te é contrário, você continua fiel a Deus? Tem gente que quando passa um aperto financeiro, a primeira coisa que corta, o dízimo. Não, é triste, irmãos, é triste. Tem gente que é muito cara de pau, mas é cara de pau. E quando vai orar, ó Senhor maravilhoso, meu Pai, como eu te amo. Deus olha e diz assim: hipócrita. Tem gente que pensa que Deus é bobo, irmãos. Tem gente que pensa que Deus é bobo. Tem gente que pensa que Deus é bobo. Ou seja, agora eu quero Deus, agora eu não quero. Agora eu quero orar, agora eu não quero. Agora eu sou cristão. Agora, que se dane, quer ver minha vida. Irmãos, um fruto do Espírito Santo que vai levar à salvação eterna, que nós vimos semana passada, é fidelidade a Deus, ou seja, perseverança em ser fiel e servir em todo o tempo, do começo ao fim. O que nós falamos domingo passado? Por que os casamentos acabam, desmoronam com tanta facilidade? E alguns pareciam, né, uma construção sólida, e desmoronar. Porque as pessoas mudam. Mudam por dentro, mudam o coração, mudam as suas vontades, mudam os seus pensamentos e acabam mudando seu comportamento. E acabam mudando sua forma de tratamento. E acabam mudando as coisas que fazem. E já não fazem como faziam antes, mas agora fazem tudo diferente. E antes era tanto zelo e agora é tudo de qualquer jeito. Assim é no local de trabalho. Por que tem gente que profissionalmente só cai? Por que tem gente que não para em lugar nenhum? Porque não persevera em dar os mesmos e lindos frutos que dava lá no começo. Daniel não, irmãos. Ele foi para o cativeiro da Babilônia, ainda jovem, passou por alguns reis, pelo menos aqui agora, ele está no rei Dario, ele já passou o rei Nabucodonosor que apanhou, ele já apanhou o filho do Nabucodonosor, ele agora está no reino de Dario, e Dario está de olho nele e ele não tem nada que possa desabonar a sua conduta, nada que possa ser contra ele. O rei sabia que eles estavam sendo injustos, o rei sabia que eles estavam sendo invejosos, o rei sabia. Mas e aí? Ah, Jesus, vamos lá. Bom, Daniel vai para dentro da cova, versículo de número 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Consciência queima, né, senhor rei? Excelência. E versículo 19. E pela manhã cedo, ainda bem que o rei ainda tinha consciência, né? Né, irmãos? Porque tem patrão que não está nem aí para isso, né? Sim ou não? E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Olha só, ele nem dormiu à noite, esperou o dia amanhecer e apressadamente ele foi lá na cova. Versículo 20. Isso aqui é muito interessante. E chegando-se à cova,
chamou por Daniel com voz triste. Olha, irmãos, o rei que vivia se banqueteando dia e noite, ele agora está com uma voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, dar-se ao caso, será que por acaso o teu Deus, a quem tu, o quê? Caramba, peraí, o rei está falando de novo. Primeiro falou com ele, agora está falando de novo, ele dentro da cova. Oh, gente, que cena, meu Deus. Você imagina o rei, passou a noite sem dormir. Ele sabia. Daniel, 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 Daniel. Não dá. Eu sou fêmea. Deixa do meu jeito. Daniel, Daniel, Daniel. Será que por acaso esse teu Deus a quem tu serves continuamente, dia e noite, sol e chuva, 3 vezes ao dia, ele te livrou? O que esse rei vai fazer? Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Caramba, dá glória a Deus, igreja. Daniel está vivo. Dentro da cova de leões famintos, Daniel está vivo. Diga glória a Deus. Será que você se encaixa aí? Pode dizer glória a Deus, estou aqui. Estou vivo. Estou salvo. Estou trabalhando. Vai, meu irmão. Estou trabalhando, estou estudando. Vamos lá. Viu? Como Deus cuida. Você viu que conspiração? Cá entre nós, pessoal. Que conspiração nojenta, não? Sim ou não? A inveja é podre. A inveja é podre. Sabe o que a Bíblia diz? Que a inveja é a podridão dos ossos. Inveja, cada um tem que buscar o que é seu. Amém, Jesus? Tem que buscar o que é seu, meu irmão. Não tem que cobiçar o que é do outro. Não tem que cobiçar a cadeira do outro. Não tem que cobiçar a mulher do outro. Não tem que cobiçar o jeito do outro. Seja você mesmo. Seja você mesmo. E aí? Dá teus frutos, meu irmão. E aí? Então Daniel grita lá de dentro da cova: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Está vendo, irmãos? Daniel pode... que bom que o rei parou para ouvir Daniel. Naquelas circunstâncias, mas ouviu: rei, eu não tenho feito nada contra ti. Agora ele não tinha feito mesmo. Por isso que é bom, irmãos. Às vezes somos vítimas de fofoca, de calúnia. Agora, se aqui não foi esclarecido, pode ficar tranquilo, no dia do juízo vai ser. Muita gente que bate no peito e pensa que está salva, meu irmão, no dia do juízo vai ficar roxa. E vai ver, meu irmão, o que jogou para o inferno, que jogou a sua própria vida. Terrível. Daniel foi, irmãos, foi jovem para a Babilônia, jovem, no fulgor da juventude, tinha tudo para dizer: quero viver minha vida. Não, meu irmão, literalmente se cumpriu em Daniel, sabe o que? Aquela palavra que Jesus trouxe e disse: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem e me segue. Meu irmão, não sirva a Deus em detrimento do comportamento dos outros. Sirva a Deus porque você é dele. Não fique esperando que as coisas te favoreçam para você ser fiel a Deus. Seja fiel em todo o tempo. Quer tudo seja bom, quer tudo seja péssimo, somos de Jesus. Dá fruto, meu irmão. Dá fruto. Para de dar fruto por temporada. Tem gente que só dá fruto na sua época. É árvore de fruto temporário.
ou por temporada. Cristão não, meu irmão. Cristão que é fiel a Deus, ele dá fruto todo dia, toda hora, em todo tempo, dia e noite, sol e chuva. Tudo vai bem ou tudo vai mal. Que história é essa? Só estou feliz quando estou cheio de dinheiro. Que história é essa? Estou sorridente que o casamento é uma bênção. Para com isso, meu irmão. Seja servo de Deus. Sirva a Jesus independentemente de qualquer coisa. Cuidado com a tua salvação eterna, meu irmão. É o maior bem que você tem nessa vida. Ninguém consegue salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo. E vamos concluir aqui que é forte e lindo demais. Então vamos lá, nós paramos no versículo 22, então vamos no 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Jesus. Pessoas podem ajudar pessoas, irmãos, aparentemente, temporariamente. Mas essa ajuda humana pode custar uma eternidade. Porque Jesus disse em mim, você não vai fazer nada. E aí? Versículo 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, eles esmigalharam todos os ossos. Nabucodonosor não pôde fazer nada por eles. A escritura estava assinada. E aí? Era o olho por olho, dente por dente. Vamos lá. E aí? Então, jogaram eles, as mulheres, os filhos, família toda. Irmão, a pessoa que se levanta contra Deus, ela não tem noção do que ela faz. Porque a pessoa que cai nas trevas, infelizmente, ela vai fazer todos que estão à volta dela, se possível, caírem nas trevas também. Se uma pessoa abandona Jesus, como é que a família vai encontrar Jesus? Se uma pessoa é invejosa, como é que a família não vai ser? Se uma pessoa é vaidosa, orgulhosa, como é que a família não vai ser? É complicado, é difícil. É difícil. E aí, versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Diga glória a Deus. Diga eu sou desse Deus. Nosso rei é Jesus, meu irmão. Nosso rei é Jesus. Nosso socorro é Jesus. O nosso alívio é Jesus. O nosso divã é Jesus. Quando alguém te pressionar, quando alguém, meu irmão, se levantar contra você, vai para o divã de Jesus. Vai para os braços dele. Conta tudo para ele. Vai até ele, meu. Não tem melhor amigo, irmãos. Não tem melhor amigo. Versículo 27. Vamos juntos? 27 e 28. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Esse Daniel, pois prosperou no reino de Daniel e no reino de Ciro, o persa. Glória a Deus. Valeu, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. O Senhor é lindo. O Senhor é lindo. O Senhor livra. O Senhor livra. Aleluia. Valeu, Jesus. Só mais um. Só mais um, meu irmão. Abra em João 15. Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor é lindo. O Senhor é lindo. Lê comigo o versículo de número 14. João 15, 14. Quem vai ler? Vamos juntos? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando.
Glória a Deus. Meu irmão, enquanto você ficar na palavra, pode o mundo inteiro se levantar contra você. Se Jesus é por você, qual é o problema? Se Deus é por nós, curva a sua fronte. Obrigado, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Uma realidade, irmãos, que a natureza terrena, né, por conta de Adão, a Bíblia diz que ficou completamente corrompida. Por mais que uma pessoa já seja séria, seja honrada, seja honesta, tá? Mas muitas têm intempéries, né, no seu dia a dia. E é muito comum as pessoas dizerem: não, eu danço conforme a música. Tá certo? Se está tocando um ritmo acelerado, não dá para ficar, não é? Mas a vida não é uma música. A vida não é uma música, né? A vida pode-se dizer que é um concerto, com C, né, de vários fatores que literalmente, né, vão nos posicionar numa direção. Quando alguém encontra Jesus, irmãos, essa pessoa literalmente encontrou o caminho da salvação. Ela encontrou a salvação em Cristo e vai andar no caminho, ou seja, na vontade de Deus. E por muitos momentos da vida, é necessário que deixemos a nossa vontade de lado para fazermos a vontade de Deus. Que deixemos de olhar as circunstâncias de uma realidade que pode estar totalmente contrária, para nos mantermos firmes num propósito diante de Deus, ou seja, sendo as mesmas pessoas. Deus pode contar com você na oração todo dia? Não responda. Tem gente quando fica chateado, indignado, revoltado, ao invés de correr aos pés de Jesus para pedir socorro e ajuda e fazer conserto, se fecha. Tem gente que quando passa por uma tribulação violenta e de repente entra num deserto, ao invés de buscar mais a Deus, fica revoltada contra Deus. Falávamos sobre isso agora pela manhã no primeiro culto, na primeira reunião, e falávamos de alguém que deu uma lição de vida, mas uma lição profunda de vida. E não pode se dizer assim que é uma lição de vida por um tempinho. Falamos sobre Daniel. Há pessoas que não aguentam ouvir as mesmas coisas, né? Ou seja, as mesmas palavras. Tem muita gente que enjoa de tudo na vida. E acaba enjoando até da sua própria vida. Por falta, não é? Da iluminação do coração. Por falta da luz de Cristo. Daniel, como nós vimos agora na primeira reunião, o Daniel era jovem, muito jovem, e Judá foi invadida pelo rei Nabucodonosor. Um rei que queria tudo de bom que a Judéia podia oferecer, principalmente Jerusalém e as coisas de dentro do templo. Satanás, ele cobiça muito o povo de Deus, cobiça muito. Ele cobiça desesperadamente atingir o povo de Deus, em primeiro lugar para afrontar a Deus, mas também, tá? Nesse mesmo nível, para impedir o pecador de se converter. Porque quando o diabo ataca um cristão, quando ele encontra as brechas, não é? Alto lá, ele não pode sair atacando qualquer um. O apóstolo Pedro adverte o povo de Deus, ele chama um alerta grande, diz: sede sóbrios, vigiai, fica atento aí, olha o que está acontecendo, olha do teu coração, olha a tua vida, vigiai no sentido amplo, você vigiar os seus sentimentos, vigiar para não pecar, e vigiar também para não cair numa cilada, né? Então Pedro disse: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, não é o leão, mas como leão, buscando a quem possa tragar, não pode tragar qualquer um. Ele tem de encontrar as brechas, ele tem de pegar a porta da falha, ele tem de pegar o pecado, e aí ele encontrou a porteira. Bom, mas o Daniel era jovem, muito jovem, e Daniel estava, né, com o seu povo. Daniel era um judeu, livre, tranquilo, um jovem
sério, um jovem criado no temor a Deus, um jovem que era culto. E Judá e Jerusalém foram invadidas por esse rei, que saiu arrastando, levando tudo que pôde e levou todo mundo. Muitos ficaram dispersos e outros foram prisioneiros. E o Daniel, como era esse jovem dinâmico, instruído e excepcional, né? Ou seja, uma pessoa maravilhosa, Daniel acabou a serviço do rei. E estando ao serviço do rei, o rei o observava muito. Foram mudando os reis, né? O trono, a monarquia sempre foi por sucessão, né? Então o pai passava o trono para o filho, passava para o filho, o pai morria, vinha o filho e tal. E o Daniel chegou a passar 70 anos no exílio, 70 anos no reino da Babilônia. Por que nós estamos observando bastante isso? Porque, irmãos, era um reino que era literalmente uma terra de pecado, uma terra de vontades próprias, de carnalidade, uma terra onde feitiçaria e idolatria imperavam, e uma terra em que o rei era soberano e o que ele decretasse, todo mundo tinha que se submeter e ponto. E nós vimos que Daniel, acho que todos vocês sabem também, não é? Sei que esteja alguém chegando agora, mas a história de Daniel é profunda. O Daniel, irmãos, ele tinha uma comunhão com Deus firme. Era um jovem de oração. Os anos se passaram e ele não mudou seu comportamento, nem os seus sentimentos em relação a Deus, ao seu propósito e a tudo na vida. Então Daniel, irmãos, ele construiu um caráter perfeito, tanto na sua vida espiritual, quanto na sua vida moral, sua vida prática, sua vida física, sua vida em si. O que aconteceu? Daniel acabou se distinguindo. O comportamento de Daniel, irmãos, era um comportamento exemplar, não era uma coisa forçada. É lamentável que às vezes as pessoas, para fazerem uma entrevista, elas, né, joguem umas cortinas assim diante delas. Isso acontece muito por aí, né? A pessoa às vezes maqueia bastante um currículo e, né? E depois na prática profissional não é nada daquilo, ou de repente o caráter vai lá por água abaixo mesmo, vai lá para o esgoto. Bom, o Daniel acabou se distinguindo pelo seu caráter, por quem ele era. É claro que acima de tudo estava o Espírito de Deus para não deixar Daniel como um escravo, como um exilado prisioneiro, pagando um preço violento, prisioneiro no reino da Babilônia. O Senhor Deus trabalhou na vida daquele moço o tempo todo, mas ele fazia a parte dele, irmãos. Todos os dias Daniel orava 3 vezes. 3 vezes por dia ele orava. Mas ele não era, como disse, apenas um homem de oração. Ele era realmente um homem de Deus. Eu até comentei agora no primeiro culto. Quem de vocês participou do discipulado? Os 5 anos de discipulado, ou 2 anos, ou 3 anos, ali no 699. Quem participou do discipulado? Então, nós temos a escola bíblica. E tivemos durante um período um discipulado. Estamos tendo agora a escola da vida. No discipulado, de vez em quando eu trago alguma coisa como ilustração que ajuda bastante. E eu trouxe um desenho. Falei agora de manhã na primeira reunião. Eu trouxe um desenho animado muito interessante. Tem desenho mesmo. As crianças, o filhinho e a filhinha agarradinhos nas pernas da mãe, agarrado com a mãe, tremendo, agarrados com a mãe, cheios de medo, porque o pai ia chegar em casa. Estava na hora do pai chegar. Mas uma família de Jesus. Aí a mãe, o menininho falou assim, os dois, né? Mãe, nós queremos morar na igreja, Aí a mãe, por que, meu filho? Por que vocês querem? Por que, minha filha? Por que vocês querem morar na igreja? Porque na igreja o papai é manso, em casa ele é um bode. Na igreja o papai é manso, em casa ele é um bode. Tem gente que para a família, irmãos, é um caos, mas fora de casa é gentleman, é solícito, é amável, é agradável. E tem gente, então esse desenho fez sucesso.
Mas tem gente, irmãos, que por um tempo na vida persevera num comportamento. De acordo com as circunstâncias, se elas são desfavoráveis, o comportamento muda completamente. Será que Deus pode contar com uma pessoa, vamos lá, para investir nela, para ela ser cheia do Espírito Santo, pessoa que vai exalar o perfume de Cristo, brilhar a luz da paz, vamos lá, do poder da fé, da confiança que traz segurança? Será que Deus vai investir numa pessoa que uma hora está com Ele, outra hora chateado, não quer saber dele? Ou uma hora é uma pessoa firme na casa de Deus, nos cultos, é firme na oração, mas quando a pressão é violenta, fica revoltada, se revolta até contra Deus e abandona a sua vida espiritual? Não está adiantando nada. E muda completamente o seu comportamento, os seus hábitos, até os espirituais, da oração, da meditação. Por quê? Porque as coisas são desfavoráveis, são contrárias, a pressão está violenta. Irmãos, nada neste mundo pode abalar a nossa comunhão com Deus. Coloque isso dentro do seu coração. Assim deveria ser também no casamento. Nenhuma tribulação, pressão, necessidade, opressão deveria mudar o comportamento de um casal. Nem do marido em relação à sua mulher, nem da mulher em relação ao marido, e nem dos pais em relação aos filhos. É momento de correção, é momento de falar sério. Mas a correção não significa que vá sair do comportamento da paz, da manifestação do amor. Até porque os pais que amam seus filhos corrigem de verdade. Correção não é pancada. Correção é imposição de limites, de regras. Correção é uma boa conversa. Correção, de repente, é uma poda. Amém, Jesus? E tudo isso Deus faz com o seu povo, irmãos. Então, o Daniel, ele acabou sendo um exemplo de um jovem perseverante em servir a Deus, num comportamento que ninguém conseguia mudar. Ninguém tirava aquele jovem do sério. Ninguém conseguia fazê-lo cair no pecado. Você vê o que acontece com a nossa sociedade, como as pessoas se deixam arrastar como águas, né, que escorrem, e de acordo com o caminho que encontram, elas vão para todos os lugares, de acordo com o caminho que encontram. As águas às vezes são extremamente ensinadoras, mas há momentos que elas te dão grandes alertas. Por exemplo, as águas de um rio, quando correm, em regra elas correm, né, vão para o mar, mas se elas encontrarem um tropeço no meio do caminho, elas contornam o tropeço, né? Elas não ficam chocando e batendo de frente com muita gente. Elas vão contornar ali para resolver a coisa e chegar ao seu destino. Tem gente que não consegue, irmãos, manter um comportamento firme, sendo de Jesus. Tudo errado. A nossa fé não pode ser abalada em detrimento de problemas ou de avalanches. Por quê? Porque servir a Cristo, meu irmão, é nosso dever. Orar é nosso dever. Crer em Deus, já que nós aceitamos a Jesus, não é favor nenhum que fazemos a Deus. Pelo contrário, fazemos para nós. Amém, Jesus? Então, irmãos, um comportamento firme na presença de Deus faz produzir frutos. E um dos frutos que falta em muita gente boa é perseverança. Há pessoas que mudam o comportamento com muita facilidade. Então, o Daniel, ele é um exemplo tremendo de perseverança, não é só na oração, mas no comportamento firme, no caráter de servo de Deus, como um homem que dava frutos permanentes, e não segundo as circunstâncias, se favorecem, se não favorecem. Que exemplos nós podemos dar? Vamos lá. Quando um cristão que é cristão de verdade, nascido de novo, passa um aperto financeiro, ele deixa de entregar os dízimos? O que você diz? Deixa ou não deixa? Mas Deus não é pai, ele não vai entender? Ele vai entender?
Não, meu irmão. Por quê, pastor? Porque é mandamento. Porque Deus não muda. O mandamento dele não muda de acordo com as circunstâncias. O mandamento de Deus é firme. Repita isso. O mandamento de Deus é firme. Deus manda o marido amar a sua mulher. Homens de Deus que são de Jesus, eles aprendem literalmente a alimentar o seu amor. Ah, mas como, pastora? Bom, se o amor for uma fogueira, joga lenha nela, meu irmão. Mas o amor não é uma fogueira. O amor é doação de vida. Então faça sem esperar retorno. Faça. Quem ama, se doa. Quem ama, faz. Quem ama, dá. Então o comportamento tem de ser permanente. Você veja, imagina um estudante que é de Jesus, chegar num colégio, um dia ele chega alegre e feliz, ele está tranquilo e cheio do Espírito Santo, é de Jesus, e a professora, o professor, todo mundo sabe, os coleguinhas, tem aquela rejeição, aquela dificuldade, vamos dizer, que os amiguinhos têm porque não querem, não gostam, vai dizer que ele é crente, tarará. Mas com o passar do tempo vão ver um comportamento diferente, ou seja, o exemplo de vida. E aí, por mais que critiquem, a lição vai ser levada para casa, a lição vai ser levada para a vida, tá? A palavra de Deus diz que nós temos que deixar as pegadas de Jesus por onde nós passarmos. Isso está na Bíblia? A palavra diz isso? Diz ou a pastora está inventando? De todo o coração. O Daniel, irmãos, foi um marco tremendo no reino da Babilônia como servo de Deus. O que aconteceu com Daniel? Despertou a inveja das pessoas? Você imagina, ele era um dos líderes, um dos cabeças. Dentre todo o reino da Babilônia que dominava o mundo naquele tempo, que dominava muitas terras, muitos povos. O Daniel chegou a ser, eram 3 líderes sobre 120 e 120 sobre o reino. E o Daniel, o rei, já estava pensando em pôr o Daniel como seu primeiro-ministro. Ou seja, seria o seu braço direito. Certamente o rei fez um comentário com alguém. Ou abriu a boca, ou deixou perceber. E quando isso foi percebido, houve um conselho. Tá? O que aconteceu? Eles tramaram jogar o rei contra Daniel. Jogaram o rei contra Daniel. Mas eles não conseguiam achar nada. Daniel era fiel, obediente, trabalhador, cumpridor dos deveres. Servo de Cristo, servo de Deus. Daniel era um homem firme, não pecava. Daniel não ia para farra. Daniel ficava ali no seu trabalho, ia para sua casa, ia para o seu quarto orar. Bom, resumindo, ninguém teve nada para falar contra Daniel. O que aconteceu? Então o rei pensou, eu vou pôr esse moço sobre todos, porque ele é confiável, extremamente confiável, e ele vai me poupar de transtornos, porque ele vai administrar muito bem o meu reino. Ele é fidelíssimo, ele vai me trazer as notícias com fidelidade. Muito bem. Só que isso levantou um ciúme, uma inveja violenta por parte dos amigos. Estou fazendo um resumo, porque tivemos a primeira reunião dentro desse entendimento. Né? Vocês estão aqui na segunda reunião. Muito bem. Então o que aconteceu? Como eles viram que não conseguiam nada contra Daniel, nada, porque a inveja é terrível. Quantos de vocês participaram do trabalho chamado da inveja? Quantos participaram? Faz assim? Bastante gente, outros não participaram. Pois é, nós tivemos um trabalho para apresentar o quanto a inveja prejudica quem não tem entendimento. Pastor, porque o entendimento da palavra de Deus, a comunhão com Deus, faz com que o Espírito Santo te alerte. Você sente o mover, você sente a atmosfera, você sente o momento de orar por determinada coisa, você sente como deve orar. O Espírito Santo te ajuda, ele te mostra as coisas. Como eu disse, quem não é de Jesus, quando percebe que alguém tem inveja, fica com raiva. Quem é de Jesus, quando percebe que alguém tem inveja, tem compaixão, porque sabe literalmente que é uma fraqueza violenta. Por quê? Porque não tem o que queria ter, porque o outro tem. Você tem o que eu queria ter, eu não posso ter. Então, fico revoltado comigo, fico magoado, fico sentido, fico triste. Enfim, nós vimos tudo isso. Bom, o Daniel, irmãos, não estava nem aí para isso. Mas não estava, ele era tão fiel a Deus, que Daniel queria? Daniel queria servir a Deus e cumprir ali o que ele tinha de fazer.
Ele sabia que ele não foi para ali por acaso. Às vezes a pessoa se revolta na empresa em que trabalha, se revolta contra o patrão, se revolta contra o chefe, se revolta contra o colega de trabalho. Às vezes é contra... Vocês sabem o que está acontecendo. O Daniel, irmãos, em tempos difíceis, em tempos de pressões violentas, ele permaneceu sendo a mesma pessoa. Nós temos que aprender isso. Sim ou não? A mesma pessoa. E o que é necessário? Trabalhar isso. Você já pensou se alguém te provocou tanto que te fez raiva? E você chegar em casa revoltado e conseguir com muita luta pegar no sono e no dia seguinte estar com aquela revolta ou raiva dentro do coração? Como é que você vai ser naquele dia? E como é que vão ser nos dias seguintes? Como é que vai ser? E o que está se passando dentro de você que você não imagina o que pode estar crescendo como bola de neve lá dentro? Pensa em tudo isso. O Daniel não, irmãos. Estamos usando o Daniel como exemplo de perseverança. Irmãos, é incrível, mas em tudo. Em tudo. Em tudo. Quando os colegas da Babilônia, ou melhor, quando os invejosos da Babilônia viram que o Daniel sobressaía diante do rei e que eles corriam o risco de ter o Daniel como autoridade sobre eles, irmãos, ali foi o fim. Ali foi a gota d'água. Eles novamente se reuniram, tá? Terrível, terrível. Fizeram uma reunião, mais um conselho satânico, e tramaram entre si. O que nós vamos fazer para ele cair? Vamos fazer alguma coisa, ele tem que cair. Ele tem que cair, a gente tem que derrubar ele. Não podiam fazer a justiça com as próprias mãos. Rapaz, quem podia tocar nele era um homem de Deus. Mas vamos lá. Então o que eles fizeram? Eles imaginaram. Bom, a gente vê que ele é um homem de oração. Ele ora todo dia, 3 vezes ao dia. Esse rapaz ora, esse homem ora. No nosso reino não temos esse costume. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos falar com o rei. Nós vamos fazer um decreto. O rei vai assinar o decreto. Como é costume do nosso reino, ninguém pode fazer pedido a ninguém, a quem quer que seja. Ele vai ter que se dobrar diante do rei, como nós fazemos também. Ou seja, ele não vai mais poder orar o Deus dele. Ele não vai poder orar o Deus dele. Todos vocês, quem conhece a história de Daniel? Maioria, quase todos. Irmãos, esse é o ponto central do momento. Quando Daniel soube, ele ficou ciente, alguém chegou para ele, disse: Daniel, tem um decreto assinado contra você, na mão do grupo tal, fulano. E eles levaram para o rei, e o rei aprovou. Qualquer um só vai poder fazer pedido ao rei, a mais ninguém, até você, inclusive você, ou seja, por tua causa que eles fizeram isso. Então abra a sua Bíblia em Daniel. No capítulo 6, agora nós vamos direto no versículo 10. Quem vai ler comigo? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes. Quer dizer que antes da escritura ele já fazia. Agora a escritura está contra ele. Sim ou não? Contra ele. O decreto está contra ele, não está? Sim ou não? E ele continua orando. Por quê, irmãos? Ele está se rebelando contra o rei, ou ele está mantendo a sua fidelidade a Deus? Olha a guerra. Irmãos, Daniel não teve dúvida nenhuma, não cogitou um pensamento, um vislumbre de pensamento: vou parar de orar para não ser prejudicado. Ele não parou.
Pelo contrário, ele perseverou com as mesmas coisas, nas mesmas atitudes, no mesmo comportamento, na mesma fé. Amém, igreja? A mesma fé. Então vamos agora. Normalmente a gente vê muito isso, irmãos. Isso acontece muito no nosso meio cristão. Quando um cristão, uma cristã, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, sendo de oração, firmes com Jesus, alguns, passando por uma pressão violenta, um aperto, logo se revoltam contra Deus. Poxa, sou fiel. Por que Deus permitiu? Por que Deus não me atendeu? Por que isso está acontecendo comigo? Vamos lá, irmãos. Daniel não tinha tudo para dar uma parada e fazer reflexões e dizer assim, peraí, eu sou fiel a Deus, fui tirado da minha terra, fui tirado do meio do meu povo, não deixo de ser um prisioneiro, estou aqui num reino estranho, nessa terra estranhíssima para mim, estou no meio disso tudo aqui, faço tudo certinho, não cometo erro nenhum, não estou em pecado. Por quê? Se ele pensasse assim, irmãos, ele seria como todo mundo ou como muita gente. Mas não. Por que nós estamos vendo Daniel como um exemplo? Exatamente por isso. Porque ele fez a diferença. Daniel, no meio de todos os judeus, todos, ele se manteve no reino da Babilônia, fidelíssimo a Deus. A esposa se converte, o marido fica contra ela. Que isso, pastor? Sim. Sim ou não? O filho se converteu. O filho se converteu. O pastor Sérgio não está aqui agora. O filho se converteu. A mãe ficou revoltada. Não quero meu filho crente. Eu não quero meu filho dentro dessa igreja. Eu não quero meu filho dentro de igreja. Meu filho com a Bíblia na mão. Quem passou por isso aqui? Levanta o seu braço. Levanta o braço, vamos lá. Quem passou por isso, gente? Levanta o braço. Não quero. Algum outro grau de parentesco? Vamos lá. A esposa se converteu e o marido disse, não quero você dentro de igreja. Quem? Vamos lá. Tem um. A menina ali se converteu, o marido pulou, que só misericórdia de Deus. Ela ficou firminha orando, daqui a pouco quem estava aqui pedindo para aceitar Jesus? Ele. Meu irmão, não tem vida sem Cristo, meu irmão. Então, irmãos, o Daniel, ele não mudou o comportamento, porque ele não mudou por dentro. Então vamos aqui, igreja. Perseverança é um fruto que se apresenta a olhos físicos, a olhos vistos, você vê. A pessoa é firminha, ela se mantém, mas isso faz parte do caráter que está formado como uma construção dentro dela. Tem um coração firmado em Cristo, tem um coração firmado na palavra, tem um coração firmado na oração, tem um coração firmado na sua salvação eterna. Ou seja, a minha vida espiritual é minha, ninguém me muda em detrimento de nada. Sou de Jesus na segunda, sou de Jesus na terça, sou de Jesus na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo e sou de Jesus. Mas nem todo mundo é assim. É lamentável, irmãos. É lamentável. Há pessoas que têm um comportamento espiritual violento, tremendo. Quem olha parece até que só falta ter asa para subir. Mas vai conviver em casa. Os frutos. Então, irmãos, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele tinha tudo para ficar. Tudo, da parte terrena, humana. Chateado, aborrecido, murmurar. Não. Ele não mudou o comportamento em absolutamente nada. Ele produzia frutos dia após dia, com fidelidade, primeiramente a Deus e depois diante do rei. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Quando um cristão, uma cristã, um homem de Deus ou uma mulher de Deus, sendo de oração, firmes com Jesus, alguns,
passando por uma pressão violenta, um aperto, logo se revoltam contra Deus. Poxa, sou fiel. Por que Deus permitiu? Por que Deus não me atendeu? Por que isso está acontecendo comigo? Vamos lá, irmãos. Daniel não tinha tudo para dar uma parada e fazer reflexões e dizer assim, peraí, eu sou fiel a Deus, fui tirado da minha terra, fui tirado do meio do meu povo, não deixo de ser um prisioneiro, estou aqui num reino estranho, nessa terra estranhíssima para mim, estou no meio disso tudo aqui, faço tudo certinho, não cometo erro nenhum, não estou em pecado. Por quê? Se ele pensasse assim, irmãos, ele seria como todo mundo ou como muita gente. Mas não. Por que nós estamos vendo Daniel como um exemplo? Exatamente por isso. Porque ele fez a diferença. Daniel, no meio de todos os judeus, todos, ele se manteve no reino da Babilônia, fidelíssimo a Deus. A esposa se converte, o marido fica contra ela. Que isso, pastor? Sim. Sim ou não? O filho se converteu. O filho se converteu. O pastor Sérgio não está aqui agora. O filho se converteu. A mãe ficou revoltada. Não quero meu filho crente. Eu não quero meu filho dentro dessa igreja. Eu não quero meu filho dentro de igreja. Meu filho com a Bíblia na mão. Quem passou por isso aqui? Levanta o seu braço. Levanta o braço, vamos lá. Quem passou por isso, gente? Levanta o braço. Não quero. Algum outro grau de parentesco? Vamos lá. A esposa se converteu e o marido disse, não quero você dentro de igreja. Quem? Vamos lá. Tem um. A menina ali se converteu, o marido pulou, que só misericórdia de Deus. Ela ficou firminha orando, daqui a pouco quem estava aqui pedindo para aceitar Jesus? Ele. Meu irmão, não tem vida sem Cristo, meu irmão. Então, irmãos, o Daniel, ele não mudou o comportamento, porque ele não mudou por dentro. Então vamos aqui, igreja. Perseverança é um fruto que se apresenta a olhos físicos, a olhos vistos, você vê. A pessoa é firminha, ela se mantém. Mas isso faz parte do caráter que está formado como uma construção dentro dela. Tem um coração firmado em Cristo. Tem um coração firmado na palavra. Tem um coração firmado na oração. Tem um coração firmado na sua salvação eterna. Ou seja, a minha vida espiritual é minha. Ninguém me muda em detrimento de nada. Sou de Jesus na segunda, sou de Jesus na terça, sou de Jesus na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo e sou de Jesus. Mas nem todo mundo é assim. É lamentável, irmãos. É lamentável. Há pessoas que têm um comportamento espiritual violento, tremendo. Quem olha parece até que só falta ter asa para subir. Mas vai conviver em casa. Os frutos. Então, irmãos, Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele tinha tudo para ficar. Tudo, da parte terrena, humana. Chateado, aborrecido, murmurar. Não. Ele não mudou o comportamento em absolutamente nada. Ele produzia frutos dia após dia, com fidelidade, primeiramente a Deus e depois diante do rei. O que nós vimos também? O cristão, leva a sua vida no dia a dia, mas ele não percebe e nós não sabemos em que momento o Espírito Santo está visitando alguém que está perto da gente. Aquela pessoa faz parte do nosso meio, local de trabalho, vizinhança, parente, chegado, chegadinho, ou não tão chegado, mas faz parte. E aí, num determinado momento, o Espírito Santo vai lá na casa daquela pessoa, ou local de trabalho, ou quando ela deita, dá uma relaxada, vai lá dentro dela, para mostrar que exemplo de cristão. Chama-se o dia. Abre em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12.
Podemos ir juntos, irmãos? Vamos? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras, observem. Nós nunca sabemos e nunca saberemos, tá? Esses momentos exatos, que pelo Espírito Santo de Deus, alguém das nossas relações, ou do nosso meio, esteja sendo visitada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo dentro daquela pessoa, trabalhando frutos de quem lhe pertence. Se o Espírito Santo tivesse, irmãos, mais materiais para trabalhar, com certeza mais pessoas já teriam se convertido ao cristianismo. Quem crê nisso? Materiais. Falta material, falta conteúdo. Existe muita fachada religiosa, muita aparência, mas pouco conteúdo. Literalmente, pouca riqueza. Às vezes o baú é atraente, mas quando abrem, é joia falsa. Literalmente joia falsa. Às vezes a pessoa, irmãos, sendo de Jesus, passando por uma pressão no local de trabalho, uma perseguição, se revolta. Faz fofoca com os amigos para tentar jogar os amigos contra o chefe, porque ouviu que o chefe está chateado, ou porque os amigos foram lá também fofocar. Enfim, tem gente, irmãos, que esquece que é templo do Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus mora dentro de mim. Então eu tenho de ser um exemplo de vida e fazer o quê? Muito esforço. Meu irmão, não é fácil. Não vem dizer que é fácil. Você ser contrariado e guardar o seu coração para se manter limpinho, purinho. Você ser tentado, e você ficar vigilante com as águas do Espírito Santo lavando, trabalhando e dizer: não caio, não adianta que eu não vou dar lugar. E aí, e você firminho na presença de Deus? Pois Daniel fez isso. Irmãos, Daniel não podia imaginar que o Senhor Deus estava visitando o rei através dele. Que isso? Sim. O rei observava Daniel a nível profissional. O rei observava Daniel no seu caráter. Bom, um homem como ele só vai fazer bem ao meu reino, porque ele é honesto. Eu não vou ter prejuízo nenhum. Eu vou pô-lo como autoridade. Eu vou pô-lo sobre o meu reino. Um homem como Daniel é confiável. Eu não vejo ele de grupinho. Eu não vejo ele com fofoquinha ali. Todas as vezes que eu ouvi, ele fala corretamente dentro do sim, sim, do não, não. Ou seja, ele não joga a conversa fora. Então não vou correr o risco da maledicência. Como eu disse, tem gente que fica procurando as falhas e os defeitos para expor. Irmãos, isso é coisa grave. Às vezes é o marido que fala mal da própria mulher para colegas e amigos. Às vezes é a mulher, esposa, fala mal do marido. Olha, nem fala mal e nem muito bem. Às vezes é melhor. É melhor. Se fala mal, vai contra a palavra de Deus. Está fazendo uma coisa feia demais. E se fala muito bem, desperta o quê? Inveja. Oh. Mas não é isso. Então, a melhor coisa é fazer como Daniel. Fazia o seu trabalho e ficava na dele. Agora ele servia a Deus. Diante de Deus ele derramava o coração. Vamos orar. Se tem alguém com quem a gente pode contar tudo, falar tudo, derramar o coração, rasgar. Com quem? Com Deus. Com Deus. Aliás, é com ele que se deve fazer isso. Só que o Daniel não sabia. Então, a olhos humanos, o rei estava observando Daniel
porque teria segurança no seu reino confiando em Daniel. Mas o que o rei também não sabia era que o Espírito Santo estava visitando Daniel para dizer: você não quer ser igual a ele não? Seja meu servo. O rei da Babilônia, pastora, abre em Daniel capítulo 6. Vamos ver o rei de Daniel se convertendo ao Deus de Daniel. Vamos ver o rei da Babilônia se convertendo ao Deus de Daniel. Daniel capítulo 6. Nós fomos no versículo 10, não fomos? Dá uma paradinha. Eu estou pulando assim as partes, porque vocês me disseram pela mão assim que ergueram, que todo mundo conhece a história de Daniel. Quem já leu o livro de Daniel? Quem já leu? Leu. Faz assim. E agora mudou de figura. Agora mudou de figura. Atenção. Bom, aquele decreto, houve uma conspiração contra Daniel. Então, quem sabe diz amém. Tá? Que amém foi. Eu vou voltar. Eu não estou na Igreja da Graça de Irajá. Vou voltar. Igreja de Irajá. Amém? Amém. Agora melhorou. O rei da Babilônia assinou o decreto. O rei era o rei Dario. Os reinos foram... Daniel passou por 3 reis. Daniel foi passando. Daniel passou por um, por outro, por outro. Chegou agora o rei Dario. 3 ou 4 reis. Agora tem que ver isso. Vamos deixar isso de lado. O Daniel chegou ao rei Dario. O rei Dario assumiu o trono e Daniel está lá no reino. Então ele observava demais o Daniel e foi ele quem pensou, né, em confiar a autoridade sobre o Daniel, sobre aqueles 3 e sobre todos os outros. Ele era um dos 3, agora ele ficaria sobre eles. Então eles fizeram o rei assinar o decreto, porque era a tradição deles. O rei assinou, meteu o anel dele lá, chancelou o documento. E o que o documento regia? Se alguém fizer uma petição a qualquer um ou a qualquer Deus, seja lá quem for, a qualquer Deus, fosse quem fosse, seria posto numa cova cheia de leões, e leões famintos, hein? E assim foi feito o decreto, foi assinado. Bom, levaram o decreto para o rei, ele assinou e ele não teve alternativa. Bom, já assinei, isso é costume mesmo do nosso povo, então me chamem o jovem Daniel. Por quê? Vamos, me chamem lá o jovem. Aí chamaram o Daniel, trouxeram Daniel, no versículo 16. Versículo 16. Lê comigo agora. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves... Dá uma paradinha. O que o rei observou? O rei observou a perseverança de quem? Em quê? Na oração, servindo a Deus, no serviço, no comportamento, no caráter. O que o rei observou? Daniel é um homem de Deus. O rei chegou a essa conclusão, porque viu que ele continuamente servia, ou seja, com tudo que houve uma conspiração contra... O rei sabia que era conspiração. Houve a conspiração contra o Daniel, e ele não mudou o comportamento. Ele não foi lá fazer queixa para o rei, ele era um dos 3. Ele podia ter chegado: rei, preciso falar com o senhor. Tem 2 aí no meu encalço, como Sherlock Holmes. Não, nem conhecia. Tem 2 aí no meu encalço, junto eles formaram um grupo, reuniram vários outros, e eles estão querendo me derrubar. O Daniel não fez isso. O Daniel não foi se defender diante do rei. A gente vai crescendo, irmãos, e vai aprendendo. Você sabe quem justifica o cristão? A Bíblia diz que é Deus que nos justifica. Então diga: é Deus que me justifica. Diga: Deus me justifica. É Deus que me faz justiça. Diga: minha justiça vem de Deus. Aprenda, meu irmão. Busque os seus direitos legalmente, mas a tua justiça vem de Deus. Ela não vem do homem. Coloque isso no seu coração. Às vezes as pessoas confiam tanto nas pessoas, confiam tanto e se machucam. Às vezes põem um voto de confiança tão sério e se quebram. Literalmente se arrebentam. Então vamos lá.
O rei está observando Daniel pelo Espírito de Deus, irmãos. Deus está mostrando para aquele rei se salvar. Que isso? Para ele acordar de todas as loucuras que ele fazia. A Babilônia mesmo, era tudo que não prestava. Mas era o antro da aparência do luxo, da beleza. Como é o mundo? Mas e aí? Bom, joga o Daniel dentro da cova. Deus manda os anjos lá. Ele diz que o anjo de Deus, vamos lá, rapidamente. Versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se o caso que o teu Deus, a quem tu o quê? Irmãos, eu estou certa. O rei observou Daniel a tal ponto que viu a continuidade da fidelidade de Daniel a Deus. Ou seja, nada muda esse rapaz. Ele não se revolta contra esse Deus, não. Ele serve continuamente. Fizemos um decreto. Eu assinei. Ele foi parar dentro da cova. Será que ele ainda está vivo e continua fiel a esse Deus que permitiu que ele fosse para dentro da cova? Isso é importante você observar. Deus não impediu o Daniel de ir para a cova. Deus foi junto com ele para a cova. Leia comigo versículo 21 e 22. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, pois foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo. Quem era o anjo de Deus, irmãos? Eu não acredito que vocês fazem escola bíblica. O anjo do Senhor não é Jesus? Jesus não era o anjo de Deus? Então, meu irmão, Deus foi para dentro da cova junto com o Daniel. Irmãos, quem foi que disse que quem se converte não passa a luta? Fala para mim, quem foi que falou? Quem foi? Alguém te falou? Pergunta para o teu irmão, o teu vizinho, alguém te falou? Alguém te falou que você não vai passar a luta? Alguém falou que você não passa a luta? Não, meu irmão, tem cristãos que são comédia, sabia? Meu irmão, aceita Jesus, que você vai andar no céu aqui na terra. Meu irmão, aceita Jesus, você vai para o paraíso. Tá bom, tu vai para uma fornalha. Por quê? Porque a família vai ficar contra você. Você agora é crente. Você é crente. Você é evangélico. Se souberem que se tornou dizimista, aguenta o rolo compressor, meu irmão. Aguenta o rolo compressor. E se for espiritual, que gosta de trancar no quarto, nos dias de folga, num feriado, e que gosta de oferecer primícias a Deus, 6:30 da manhã está na igreja, 6:30 da manhã estou na casa de Deus. Caramba, meu irmão, a marreta desce. Desce ou não desce? Desce ou não desce? Desce, meu irmão. Glória a Deus. Se você quiser agradar a Deus, você vai aborrecer muita gente. Que isso, pastora? Lucas capítulo 14, versículo 26 e 27. Vamos juntos? Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, quem de vocês foi ganho por um parente que serviu a Jesus primeiro que você? Levante seu braço. Você perseguiu? Não minta para o Espírito Santo. Quem soltou a língua? Levanta a mãozinha bonitinha, vai. Levanta a mão da verdade. Levanta a mão da verdade. Esconde a da mentira. Balança a mão da verdade. Sim ou não? Meu irmão, está aqui. Está aqui. Está aqui. Eu, quando me converti, minha mãe me proibiu de entrar na casa dela. Eu já contei isso várias vezes aqui.
Quando eu me converti, foi a primeira da família. Minha mãe me proibiu de entrar na casa dela. Crente na minha casa não entra. Crente na minha casa não entra. Meu irmão mais velho ficou 16 anos sem falar comigo. Minha mãe é crente. Quer saber de crente? Vem com essa Bíblia, esse livro velho. Esse livro arcaico. É assim que funciona. Quando Jesus entra, a luz afasta as trevas se dissipam, ficam apavoradas. Quem está em trevas não aguenta olhar para Jesus. Meu irmão, não diga que não. Agora, o rei observava o Daniel. Eles nos observam. Você está pensando que teu vizinho não te observa? Você está achando que teu vizinho não te observa? Que ele encontra uma falhinha em você. Está vendo a minha roupa, meu sapato? Estou tudo branco. Dia de Santa Ceia eu gosto de tudo branco, né? É a mania. O pessoal não estranha, não. Bom, também se estranhar, paciência. Você já pensou você todo de branquinho e caiu um pingo de café? Caiu um pingo de café. Quando alguém vier assim para falar com você, os olhos vão primeiramente onde? No pingo do café. A primeira olhada é para o pingo. Não é para o todo, é para o pingo. Mas depois, provando os frutos, que não terão sabor de café, incrível, irmãos. Deus estava trabalhando o rei Nabucodonosor, o rei Dario. Deus estava trabalhando nele. Olha só, foi ele que assinou o decreto para que se pudesse reconstruir Jerusalém. Ele não tinha noção, mas Deus chamava a atenção dele. No fundo do coração dele, ele queria ser como Daniel. Ou seja, eu queria ter esse caráter. Eu queria ter essa postura de não cair no erro. Que o rei vivia em regra de orgias, né, pessoal? E aí? Então vamos lá. Volta em Daniel rapidamente, que agora vem a parte gostosa e a parte final. Vamos lá? Daniel capítulo 6. Aí, irmãos, o rei se converte a Deus, ou seja, ele agora crê no Deus de Daniel. Versículo 25. Daniel 6, 25. Quem vai ler comigo? Em todo mundo, pessoal, toda a igreja. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, porque o seu domínio, 27, ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel, versículo 28. Daniel prosperou e o rei creu no Deus de Daniel. Teu chefe vai crer no teu Deus, meu irmão. Teu vizinho vai crer no teu Deus, meu irmão. Teu colega de trabalho vai crer no teu Deus. Mulher, teu marido vai crer no teu Deus. Filho, o teu pai, tua mãe vão crer no teu Deus. Fantástico, não? Sim ou não? Quem podia imaginar que o Espírito de Deus estava trabalhando no rei Dario? Quem podia imaginar que o rei da Babilônia estava sendo visitado pelo Espírito Santo? Ele olhava, pensando no lucro que ele teria na administração do seu reino. Mas Deus trabalhava dentro do rei para dizer: por que não ser como ele? Diga graças a Deus. Diz para o seu irmão: somos luz no mundo. Diz para o outro lado: somos sal da terra. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.